Olá, graça e paz, eu sou o Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o terceiro trimestre de 2022. O título desta série de lições é Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. O comentarista desta série de lições é o pastor José Gonçalves. E chegamos hoje à lição de número 7, que tem por título A Sutileza da Relativização da Bíblia. O texto áureo encontra-se na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e nos diz: Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Já a verdade prática nos ensina: a Bíblia é a inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso, não podemos relativizá-la. A leitura bíblica em classe está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17. Acompanhe a leitura, por favor. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Meus irmãos, o plano de aula estabelece 4 objetivos para esta lição. Primeiro, destacar os aspectos desconstrucionistas e relativistas a respeito da Bíblia. Segundo, explicar o processo de construção de narrativas para criminalizar a opinião doutrinariamente conservadora da Bíblia. Terceiro, pontuar as novas metodologias e teologias a partir da relativização da Bíblia. E, finalmente, quarto, afirmar que a Bíblia é um livro revelado e inspirado por Deus. Meus irmãos, como de costume, gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim desejarem, o arquivo com as notas de aula que eu utilizei para a gravação desta videoaula está disponível para download. O link para download está aqui logo abaixo, na descrição deste vídeo. E se você deseja entrar em um dos nossos grupos de WhatsApp, que criamos justamente para enviar este material, as notas de aula e também o link dos vídeos assim que ele fica pronto, você pode mandar uma mensagem neste QR Code que está aparecendo aqui na sua tela. Você aponta o seu celular para este QR Code, ele vai te direcionar para o WhatsApp do nosso irmão Terêncio, que está aí no Brasil, e ele está nos ajudando nessa questão de orientar os irmãos de como entrar nos grupos. Lembrando, meus irmãos, que esses grupos de WhatsApp são apenas para recebimento dos materiais, as notas de aula e também o link dos vídeos assim que eles ficam prontos, que eles são disponibilizados. Nesse WhatsApp nós não temos condição de nos comunicar com os irmãos, de nós atendermos os irmãos como fazíamos quando estávamos aí no Brasil. Então os irmãos compreendam que esses grupos de WhatsApp são apenas para recebimento dos materiais. E lembrando também que nós temos 4 grupos hoje, todos os grupos têm o mesmo conteúdo, ou seja, basta que os irmãos entrem em apenas um dos grupos que já vai receber o material, todo o material que nós disponibilizamos. Não há necessidade de entrar em mais do que um grupo. Para aqueles que assim desejarem, o link dos grupos também está aqui abaixo na descrição deste vídeo. Agora sim, vamos para o comentário. Introdução. Não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos séculos. Não foram poucas as tentativas de desacreditá-la e até mesmo aboli-la da sociedade. As táticas foram muitas. Às vezes, seus exemplares foram queimados. Outras vezes, a Bíblia foi considerada perigosa, obsoleta e desnecessária. Enfim, em diferentes momentos e épocas, sempre houve algum levante contra a autoridade das Escrituras. Hoje não é
diferente. Meus irmãos, pelo fato da Bíblia ser a palavra de Deus, ela sempre incomodou aqueles que não creem, não acreditam naquilo que está contido nas suas páginas. E conforme o comentarista pontuou, este livro vem sendo perseguido, vem sendo combatido, e percebemos que sempre há uma movimentação no sentido de desacreditar nas verdades contidas nas páginas das Sagradas Escrituras. Só que há algo importante a ser lembrado aqui, queridos irmãos, mesmo este livro, considerando que o Antigo Testamento tem aproximadamente 4.000 anos que foi escrito, este livro sendo combatido desde então, principalmente, na realidade, a perseguição à Bíblia Sagrada começou a se dar de forma mais ferrenha quando, na preparação do cânon no Novo Testamento, quando começaram a ser incluídas ali as epístolas, os evangelhos, a partir daí a Bíblia Sagrada, né, como nós conhecemos hoje, passou a ser difundida por todo o mundo, principalmente na pessoa de Paulo, aquele apóstolo maravilhoso que transmitiu a palavra, transmitiu o evangelho praticamente em todo o mundo conhecido da sua época. Então, queridos irmãos, a partir daquele momento, na verdade a partir um pouquinho antes, né, do começo da igreja, já vemos ali um levante contra o que as Sagradas Escrituras falam, o que as Sagradas Escrituras ensinam, o que as Sagradas Escrituras determinam. Então, desde aquela época, nós já encontramos, ou em menor intensidade ou em maior intensidade, um movimento que tem por objetivo destruir a Bíblia Sagrada. Conforme acabamos de mencionar, porém, nós vemos que a mão de Deus tem protegido este livro desde então. E aqui, meus irmãos, nós temos mais uma, vamos dizer assim, mais uma prova de que de que este livro não foi criado de acordo com o pensamento humano, com o desejo do coração humano. Este livro, ele foi criado no coração de Deus, a sua escrita foi inspirada pelo próprio Espírito Santo. E se, por conta das tamanhas perseguições que este livro vem sofrendo desde então, desde sempre, eu costumo dizer, desde sempre a Bíblia é perseguida, a Bíblia é combatida. Se fosse um projeto meramente humano, certamente o homem já teria conseguido destruir a Bíblia Sagrada. Mas, porque é um projeto divino, porque é a palavra de Deus, o próprio Deus, aleluias, aleluias, se encarrega de proteger este livro. O próprio Deus se encarrega de manter este livro como um testemunho para toda a humanidade, de que o amor de Deus está demonstrado através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, e é na Bíblia Sagrada que nós encontramos a descrição dessa oferta, desta prova de amor deste Deus maravilhoso para com toda a humanidade. Então, queridos irmãos, se a Bíblia fosse um projeto humano, já teria sido consumida há muitos e muitos séculos. Mas porque é um projeto de Deus, porque é a palavra de Deus, o próprio Deus se encarrega de proteger esta palavra. A Bíblia, meus irmãos, vem sendo, ano após ano, o livro mais lido em todo o mundo. Faz muitos anos que a Bíblia é o livro mais lido em todo o mundo. E mesmo sendo um livro tão combatido, tão perseguido, ele permanece firme, porque é o Deus Todo-Poderoso quem está mantendo, quem está protegendo, quem está abençoando a sua palavra entre os homens. Aleluia! Mais uma vez, para demonstrar o seu grande amor, para demonstrar a sua oferta de reconciliação, que ele fez através do sacrifício de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vemos, meus irmãos, que por trás dessa questão da manutenção da Bíblia Sagrada, nós vemos as mãos do Deus Todo-Poderoso. E, infelizmente, há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada. Geralmente, esse posicionamento é tomado quando se trata de questões de natureza social e comportamental. Assim, há quem defenda que a Bíblia precisa ser ressignificada. Em outras palavras, para ele, a palavra de Deus está desatualizada nessas questões sociais e comportamentais, ou no mínimo,
mal traduzida, mal interpretada e, portanto, mal aplicada. Queridos irmãos, infelizmente temos visto muitos movimentos a respeito nessa questão apontada pelo comentarista. Ouvimos há pouco tempo um pastor, se não me engano, da Igreja Batista, dizer que a Bíblia precisa ser atualizada. É de uma tristeza muito grande ouvir esse tipo de coisa, pois quem afirma que a Bíblia precisa ser atualizada ou ressignificada mostra que essas pessoas realmente não entenderam o papel que a Bíblia exerce na vida do cristão. Conforme já temos repetido durante várias e várias lições anteriores, a Bíblia, meus irmãos, é o único livro que exerce total autoridade sobre a vida do cristão. Nenhum outro livro jamais escrito, tem a autoridade que a Bíblia deve exercer sobre as nossas vidas. Então, nós como servos, não temos que buscar que a Bíblia se adapte ou buscar um jeito da Bíblia se adaptar àquilo que achamos que é correto. Pelo contrário, somos nós quem devemos nos adaptar àquilo que a Bíblia tem determinado para as nossas vidas. Não somos nós quem controlamos ou quem devemos querer transmudar ou atualizar a Bíblia. E sim, nós devemos permitir que este livro nos transforme. Louvado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem busca atualizar, quem acha que a Bíblia precisa ser atualizada, é porque não entendeu que a Bíblia deve exercer o poder, o poderio e o domínio sobre a nossa vida. E não ao contrário. Esse negócio de ressignificar, ou seja, dar um novo significado ao que a Bíblia está dizendo, nada mais é do que uma desculpa para tentar adaptar a Bíblia àquilo que está dentro do coração humano. E isso está completamente errado. Nós temos que adaptar o coração humano àquilo que a Bíblia está determinando. A Bíblia é o modelo, é a Bíblia que é o que nos diz o que devemos fazer, é a Bíblia que ilumina o nosso caminho, é a Bíblia quem nos direciona, quem nos ajuda a chegar aos céus, é a Bíblia que nos mostra como é que nós temos que nos transformar dia após dia e nos tornarmos mais semelhantes à pessoa de Cristo Jesus. Quem busca mudar a palavra de Deus está demonstrando claramente que não quer se submeter às ordenanças, às verdades que a Bíblia muitas vezes de forma dura nos mostra. Pois, meus irmãos, Deus é um Deus santo. O Deus maravilhoso ao qual nós servimos requer de nós santidade, requer de nós requer de nós renúncia, requer de nós que nós nos acheguemos mais e mais a Ele, e não ao contrário. Então que fique claro já neste início de lição, que todos aqueles que buscam mudar a Bíblia significa que ainda não conseguiram compreender o verdadeiro papel que a palavra de Deus deve exercer nas nossas vidas, pois ela é que precisa nos mudar e não nós queremos mudá-la, porque ela é a palavra de Deus. A palavra-chave para esta lição é relativização. Meus irmãos, chegamos ao tópico 1 que nos diz: a Bíblia e o espírito desta era. Subtópico 1. A desconstrução. Não é incomum encontrarmos na literatura ou nas mídias sociais expressões como a era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, cultura líquida ou ainda desconstrução. São formas diferentes para nomear o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea, também denominado de pós-moderno. Meus irmãos, todas essas expressões que o comentarista nominou ou listou nos mostram que o mundo, a humanidade, está caminhando cada vez mais para uma situação de perda completa dos seus referenciais. A humanidade já não tem mais referências daquilo que é certo, daquilo que é errado. A humanidade já não tem mais pessoas, ou já não considera mais pessoas nas quais pode se espelhar, pode imitar, pode
vamos dizer assim, olhar as suas atitudes e fazer igual. Todas as referências que existiam no mundo, tudo aquilo que era correto, tudo aquilo que era considerado verdadeiro, está sendo dia após dia destruído, desconstruído por essas alterações, por essas mudanças culturais nas quais nós temos nos referido durante todo esse trimestre. E isso nos leva a pensar, o que isso significa? A perda dos referenciais. Isso significa, meus irmãos, que para este povo lá do mundo, para a humanidade, não existe mais uma verdade absoluta, ou seja, não existe mais algo que possa se dizer, não, isso aqui é verdade, isso daqui é incontestável. Não existe mais esse tipo de coisa na mente das pessoas. E outra coisa que temos observado é que, ao invés de verdades absolutas, o que tem valido hoje são as opiniões. Cada pessoa pode ter a opinião que quiser sobre os mais diferentes assuntos. Inclusive tem uma expressão de um filósofo muito famoso aí das mídias, não uma expressão, mas uma história que ele conta, que eu achei muito interessante, é que ele menciona o seguinte: hoje, as pessoas que têm vários e vários anos de estudo em determinadas matérias, em determinados temas, e essas pessoas, sendo pessoas da mídia, sendo pessoas que se expõem nas mídias sociais e apresentam seus estudos, a pessoa tem mestrado, tem doutorado, tem pós-doutorado em determinados assuntos e expõe o seu ponto de vista baseado nos seus estudos. E esse filósofo diz que muitas vezes chega uma pessoa de 18, de 19, 20 anos, e aqui nós não estamos menosprezando ou desprezando a idade, mas quando mencionamos a idade, estamos querendo dizer uma pessoa completamente, entre aspas, inexperiente naquela área em específico, porque a pessoa que tem o doutorado, o especialista, ele já estudou aquela matéria 15, 20, 25, 30 anos, e ele tem uma bagagem muito grande de conhecimento a respeito daquele tema. E muitas vezes o filósofo diz que chegam nas redes sociais ou mesmo chegam para falar para esse especialista no assunto, eu não concordo com aquilo que você está dizendo, eu não concordo com esse seu posicionamento. O que isso significa? Que as pessoas não estão mais interessadas em ouvir especialistas. As pessoas pegam o conhecimento ou a informação que está disponível na internet e elas mesmo chegam a algumas conclusões e já se acham detentoras de toda a verdade em relação daquele tema. E em relação à Bíblia Sagrada, não é diferente. Hoje nós temos aí, com a facilidade de se ter acesso a informações, nós temos muitas pessoas que se acham detentores de um grande conhecimento bíblico, só que desprezam muitas e muitas das verdades bíblicas justamente por falta de um conhecimento mais aprofundado das Escrituras. Então nós vemos, meus irmãos, que hoje nós estamos numa época, como disse o comentarista, uma época de desconstrução. Não existe na cabeça do povo mais verdade absoluta, não existe mais certezas na cabeça deste povo. O que tem é cada um chega à sua própria conclusão, cada um faz aquilo que o seu coração deseja, cada um interpreta todas as coisas de acordo com o seu desejo, de acordo com o seu, muitas vezes, pequeno entendimento. E isso está causando uma confusão na mente das pessoas muito grande. E no meio de toda esta situação, encontramos um movimento para destruir ou para desacreditar as verdades bíblicas. Nós, como cristãos, queridos irmãos, como mencionei há pouco, nós temos a Bíblia Sagrada como nosso único livro de regra de fé e prática. A Bíblia é o nosso manual. A Bíblia é o que nós seguimos e que nós acatamos no direcionamento das nossas vidas. Nós sabemos que o que está na Bíblia são verdades absolutas, ou seja, são verdades que não devem ser questionadas no sentido de, mas será que isso é verdade? Não. O nosso Deus é o Deus da verdade. O nosso Deus é verdadeiro, o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. E o que está na sua palavra, nós acatamos como verdade absoluta. Caso contrário, se nós acreditássemos numa parte da Bíblia e desacreditássemos em outra parte, era melhor jogar tudo fora. Ou crer em tudo, ou não crer em nada. Não há como se crer na Bíblia apenas numa parte. Ou nós aceitamos o pacote inteiro, ou nós rejeitamos por completo. E nós, como cristãos
que temos a fé, que confiamos em Deus, aceitamos o pacote bíblico como um todo, tendo esta palavra como a palavra de Deus e tendo esta palavra como verdade absoluta. E já os que não creem nela ficam arrumando aí desculpas daqui, dali, de acolá, dizendo que ela precisa ser atualizada, que ela precisa ser ressignificada. Não, meus irmãos. A Bíblia Sagrada para nós é a verdade. A Bíblia Sagrada para nós é a palavra de Deus. E ela deve ser seguida, ela deve ser amada, ela deve ser guardada no coração, ela deve ser praticada nas nossas vidas, para que possamos experimentar todos os benefícios prometidos na própria palavra pelo Deus Todo-Poderoso. Em palavras mais simples, este novo modelo ou paradigma cultural se contrapõe ao cristianismo procurando desconstruir não apenas sua herança cultural, mas sobretudo seu conjunto de valores éticos, morais e espirituais. Então aqui o comentarista menciona que este movimento de desconstrução cultural que está buscando tirar da cultura todos os paradigmas, ou seja, todos os padrões morais judaico-cristãos, tem como objetivo final desacreditar ou gerar descrédito da palavra de Deus para o coração dessas pessoas que não servem a Cristo. Então percebam que essa questão da relativização da Bíblia faz parte de um movimento maior, esse movimento de mudança cultural que nós estamos experimentando no mundo já há algumas décadas, tem por objetivo justamente arrancar da cultura todos os resquícios, né, dos paradigmas, dos padrões morais judaico-cristãos e também desacreditar, vai procurando também desacreditar a respeito das verdades que nós encontramos na palavra de Deus. Ou seja, o objetivo é fazer com que as pessoas desprezem completamente a palavra de Deus, tendo esta palavra como algo sem valor, tendo esta palavra como algo irrelevante e até como algo fantasioso. Então essa é a estratégia do nosso inimigo em relação à palavra de Deus. Enfim, é uma nova forma de pensar e agir diferente daquela que estávamos habituados a enxergar. A consequência disso tudo é a relativização das Escrituras. Quando o comentarista fala aqui de relativização das Escrituras, o que ele está querendo dizer é que nós, conforme acabamos de mencionar, temos a Bíblia Sagrada como verdade absoluta. A Bíblia diz, não matarás, a Bíblia diz, não roubarás, não cobiçarás. Nós temos a Bíblia, as ordenanças bíblicas como verdade absoluta. Quando o comentarista menciona essa questão da relativização, ele está querendo dizer o seguinte, olha, a Bíblia não quer dizer exatamente isso que você está pensando. Quando a Bíblia diz, olha, não adulterarás, não é bem assim que a Bíblia está dizendo. Quando a Bíblia fala, olha, não mentirás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não é bem assim que a Bíblia está dizendo. Isso te faz lembrar alguma coisa, meus irmãos? Não é bem assim? Essa relativização que estamos vendo agora acontecer, esse pessoal que pega a palavra de Deus e diz, a Bíblia fala, né? Por exemplo, tivemos discussões a respeito do divórcio e com certeza causamos desconforto em muitas pessoas, porque as pessoas muitas vezes têm dificuldade de aceitar a palavra como é. E muitas vezes existe uma voz soprando no ouvido dessas pessoas dizendo, não é bem assim que está dizendo, não é bem assim que Deus quis dizer. Vocês se lembram quem foi que veio com essa história na primeira vez? Foi o diabo lá no Éden para Eva. O que o inimigo perguntou usando a serpente, perguntou para Eva, como é que Deus diz? E Eva falou, Deus diz que eu não posso olhar para a árvore, não posso comer, porque senão eu vou morrer. Qual foi a palavra da serpente para Eva? Não é bem assim, não. E é exatamente isso, meus irmãos, que estamos vendo hoje. A mesma estratégia do inimigo usada no Éden para tentar desacreditar a palavra de Deus perante Eva é a mesma estratégia usada hoje neste mundo pós-moderno. As pessoas leem a palavra de Deus e falam a respeito de não adulterarás. Se o homem olhar para uma mulher com
com um olhar de cobiça, em seu coração já adulterou. E algumas pessoas dizem, mas não é bem assim. Não é bem isso que está dizendo. Meus irmãos, olha o que está escrito, leia e veja se não é isso que está escrito. Tudo aquilo que nós tentamos adaptar de acordo com o nosso coração malvado, nós estamos pecando diante do Deus Todo-Poderoso e dando ouvidos a doutrinas de demônios. É isso que tem acontecido ultimamente. Mas não é bem assim que está dizendo a palavra. Doutrina de demônios. A pessoa tem dificuldade de aceitar a palavra claramente. A pessoa tem dificuldade de receber, de ser exortado pela palavra, porque o seu coração é resistente à palavra de Deus. Queridos, nós precisamos aleluia, nós precisamos nos curvar ante a palavra de Deus e não ficar buscando desculpas em relação à interpretação da palavra. Não, irmãos, nos curvemos ao que a palavra diz, nos curvemos aos mandamentos de Deus, aleluia, nos curvemos às ordenanças do Pai e não fiquemos tentando arrumar desculpa, mas não foi assim, não foi bem assim que Paulo quis dizer. Não, mas naquela época tinha um costume disso, tinha um costume daquilo, não é bem isso que a palavra... Irmãos, pelo amor de Deus, nos sujeitemos de coração aberto às ordenanças da palavra de Deus. E não ficamos buscando desculpas para desobedecermos esta palavra santa. E é isso que estamos vendo neste mundo. Na Bíblia Sagrada não existe relativização, ou seja, tudo é relativo. Não, não é relativo. A Bíblia é verdadeira, a Bíblia é verdade absoluta. Não tentemos relativizar o que a palavra de Deus está nos dizendo. Acatemos as suas ordenanças, acatemos as suas exortações, porque essas exortações têm por objetivo nos fazer bem, essas exortações têm por objetivo nos livrar do inferno, essas exortações têm por objetivo nos ajudar no processo de santificação. Por favor, paremos de tentar ajustar a Bíblia ao que deseja o nosso coração e passemos a ajustar o nosso coração ao que deseja a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 2, o relativismo. Dentro dessa nova configuração cultural, o relativismo é inevitável. Não há valores perenes ou absolutos. Tudo é relativo. Aqui, meus irmãos, é justamente o que acabamos de mencionar. As pessoas, ao invés de aceitarem a palavra de Deus do jeito que ela é, querem arrumar um ponto de vista diferente, querem buscar no original, querem buscar no costume da época, querem buscar na tradição algum tipo de desculpa para não aceitar aquela exortação direta da palavra de Deus. Queridos, todos aqueles que não aceitam a palavra de Deus estão resistindo ao próprio Espírito Santo. O mundo está aí se esforçando para relativizar, vamos analisar essa palavra sobre um outro ponto de vista, vamos analisar essa exortação sobre uma outra visão, vamos olhar de um outro ângulo. Ok, vamos olhar de um outro ângulo, mas um ângulo bíblico. Uma das primeiras regras da interpretação bíblica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você está com dúvida em relação a esse texto? Busque na própria Bíblia outras interpretações ou outros conhecimentos que o possibilitem a interpretar aquele texto. Não fique buscando dentro do seu coração motivos carnais, motivos de cobiça, para você não acreditar, não acatar e não aceitar o que a palavra de Deus está falando. Meus irmãos, o mundo pode fazer o que quiser em relação à palavra de Deus, entre aspas. Quer acreditar, acredite. Não quer acreditar, não acredite. Quer zombar, zombe. Mas nós, como cristãos, meus irmãos, nós precisamos, além de aceitar, além de cumprir, nós precisamos amar esta palavra, porque ela é a carta de um pai amoroso para os seus filhos aqui na humanidade. Então, queridos, nos posicionemos em relação à nossa fé, à nossa credibilidade em relação à Bíblia Sagrada. O mundo está aí tentando desacreditá-la, mas nós como cristãos a defendemos. Primeiro, crendo no que ela nos diz. Segundo, vivendo de acordo com aquilo que ela nos exorta, nos orienta e nos direciona. E a nossa obediência vai mostrar para este mundo a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, como disse ali o profeta.
Vereis então a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Parafraseando esse versículo. Então vereis a diferença entre aquele que crê na palavra de Deus e aquele que não crê nela. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o mundo pode estar de ponta cabeça, mas a igreja precisa estar firme, confiando no Deus Todo-Poderoso, acreditando, confiando e seguindo no que diz a santa e gloriosa palavra de Deus. Pois este é o nosso futuro glorioso: obedecer, acatar e amar esta palavra que é a palavra de Deus. Na verdade, há muito que o relativismo ético-moral vem se insurgindo na sociedade e de forma sorrateira na igreja. Não há mais parâmetro por meio do qual se possa dizer o que é certo ou errado. Tudo é relativo. Infelizmente, meus irmãos, com muita tristeza temos que dizer que essa questão que o comentarista pontuou, que esse relativismo ético-moral, ou seja, não existe para muitas pessoas, inclusive cristãos, a verdade absoluta. Tudo é relativo. Não é bem assim que ele quis dizer, não é bem assim que isso significa. Isso aí, meus irmãos, é relativizar a palavra de Deus. E todos têm essa liberdade de relativizar a palavra de Deus. Você quer relativizar? Ok, fique à vontade. Porém, nós não podemos nos esquecer que nós deveremos prestar contas diante de Deus sobre tudo aquilo que tivermos feito através do corpo. E de que forma Deus vai nos julgar? De acordo com a sua palavra. Nós seremos julgados de acordo com o padrão da palavra de Deus, meus irmãos. Isso significa que se nós desobedecermos a palavra, se nós não acreditarmos na palavra, se nós não seguirmos a palavra, nós não teremos nenhuma chance de alcançarmos a salvação diante do Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus, conforme eu já repeti inúmeras vezes durante esta lição, é o que nos guia, é o que nos direciona, é o que nos orienta nesta caminhada para o céu. Se nós falhamos em cumprir a palavra de Deus, nós também não teremos condição de alcançarmos a salvação. Isso significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou analisa. Ou seja, não existe mais verdade absoluta. Cada um que analisa vai apresentar o seu ponto de vista, totalmente errado de acordo com a palavra de Deus. Por essa perspectiva, a Bíblia representa apenas mais, vejam só, a Bíblia representa apenas mais um ponto de vista dentre vários outros. Olha, meus irmãos, a que ponto nós estamos chegando. Nós, que eu digo, a humanidade. Mas conforme eu mencionei há pouco, todos temos liberdade de fazermos o que quisermos. Quer considerar a Bíblia um livro apenas mais uma opinião, fique à vontade. Mas não podemos nos esquecer que nós seremos julgados pelo que está nesta palavra, na palavra de Deus. E é por isso que nós cristãos precisamos obedecê-la, amá-la e honrá-la. Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos agora ao tópico 2, que nos diz: a Bíblia e o politicamente correto. Subtópico 1. A criação de uma narrativa. Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Salmos 11, verso 3, na Nova Almeida Atualizada. Essa pergunta do salmista ecoa em nossos dias. Os fundamentos estão sendo derrubados, destruídos. E aqui cabe, meus irmãos, uma pergunta. Que fundamentos são estes? Na realidade, os fundamentos são representados pelas verdades mencionadas ou ensinadas na palavra de Deus. Percebam que quando os paradigmas, ou o paradigma judaico-cristão, ou seja, aqueles padrões morais que eram influenciados pelos costumes judaicos cristãos, estavam ali impregnados na cultura, eles formavam um fundamento, eles formavam uma base de comportamento ético-moral que acabava exercendo a função de fundamentar, de um alicerce cultural para direcionar o povo nas suas ações. Porém, quando essa mudança cultural se iniciou e conseguiu avançar bastante, a ponto de que quase todos esses fundamentos, quase todos esses padrões de comportamento, ou como o comentarista gosta de chamar, paradigmas judaico-cristãos, foram removidos da cultura,
todas aquelas bases fundamentais, todos aqueles alicerces de comportamento éticos, morais, foram removidos da sociedade, ou seja, perdeu-se completamente a referência a respeito daquilo que deveria ser um bom comportamento ético, um bom comportamento moral. Hoje em dia, meus irmãos, não existe mais fundamentos na cultura ocidental. Hoje em dia, cada um faz o que quer. E aqui é muito válida esse versículo apontado pelo comentarista, Salmos 11, verso 3. Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Na sociedade, na cultura ocidental principalmente, todos os fundamentos baseados nos paradigmas judaico-cristãos foram removidos. Ou seja, não existe mais padrão ético, não existe mais um padrão moral a ser seguido. Cada um faz o que quer. E isso, meus irmãos, representa o verdadeiro caos. O que é o caos? O caos é aquela situação onde não existe norma, não existe regulamentação, não existe padrão de nada. Cada situação ou cada pessoa faz aquilo que quer. E é justamente o que estamos vendo na sociedade hoje, um caos. Coisas acontecendo sem nenhum tipo de padrão, sem nenhum tipo de segmento, de sequência, tudo muito aleatório, cada pessoa fazendo aquilo que deseja. A única coisa que eles concordam lá no mundo, a única coisa que eles concordam na cultura é justamente desconstruir todos os valores judaicos cristãos. Eles não querem apenas remover, eles querem fazer ao contrário. Antigamente se prezava pela vida, hoje estão lutando pela questão da interrupção da vida durante a gestação. Os irmãos entenderam, né? Não podemos aqui falar algumas palavras, porque isso gera problemas. Mas todos aqueles fundamentos defendidos ali pelos conservadores estão sendo destruídos, estão sendo jogados por terra e outras coisas estão sendo levantadas no lugar, mas o que predomina, meus irmãos, é o caos. A verdadeira bagunça nessa cultura que nós estamos vendo, principalmente aqui do lado ocidental do mundo. É preciso observar que isso não é um fenômeno aleatório, impensado. Não, trata-se de uma narrativa ardilosamente construída com o fim de desconstruir os valores cristãos e substituí-los por outros, como acabamos de mencionar. O movimento de mudança cultural, ele é orquestrado, ele é organizado pelo inferno. E o objetivo disso, do inferno, é justamente remover esses padrões morais e instituir outros padrões, que é o que estamos vendo hoje com a sexualidade livre, a questão de não mais, enfim, tantas e tantas coisas. Não se casa mais, sexualidade livre, a questão da interrupção da vida ali durante a gravidez, essa questão de gênero, essa questão de homoafetividade. Então, essa completa bagunça está sendo instaurada na cultura justamente para que as pessoas se afastem cada vez mais dos padrões morais judaicos cristãos, com o objetivo de preparar o coração deste povo para o recebimento do anticristo. Meus irmãos, olhem com bastante atenção para essa questão. Tudo o que está acontecendo nada mais é do que uma estratégia orquestrada pelo inferno para preparar o coração deste povo para o recebimento do anticristo. A volta do Senhor Jesus Cristo está muito próxima. A volta de Cristo para buscar a sua igreja está muito próxima. Então fiquemos atentos, cumpramos a nossa responsabilidade de viver o Evangelho, de pregar o Evangelho, porque Cristo está às portas. E com essa proximidade da vinda de Cristo, o nosso inimigo sabe que ele precisa preparar este povo para que eles aceitem de uma forma tranquila a presença daquele líder mundial que está representado ali na pessoa do anticristo. Então, tudo isso faz parte dessa estratégia do nosso inimigo. É aí que se cria uma narrativa ou história para se chegar a esse fim. Surge o discurso do politicamente correto. Aqui, meus irmãos, o comentarista faz esse acréscimo, né? Acrescenta essa questão do politicamente correto, que nada mais é do que politicamente correto é uma estratégia inventada, ou aqui o comentarista chama de uma narrativa, né, de uma história, de um comportamento implementado, em que dentro do que diz ou do que rege o politicamente correto,
ninguém pode ser criticado por aquilo que faz ou por aquilo que pensa. Ou seja, o politicamente correto, ele quer abolir as discussões em cima do que se faz e do que se pensa. Nós somos, entre aspas, obrigados a aceitar qualquer tipo de comportamento, qualquer tipo de interpretação, sem, não estou dizendo julgar, mas sem discutir se aquele comportamento, se aquele modo de vida é correto ou não de acordo com a palavra de Deus. Então esse negócio do politicamente correto que inventaram aí é justamente uma proibição de nós analisarmos, de nós julgarmos, de nós discutirmos ações, pensamentos ou até mesmo ideologias. As pessoas querem viver, falar e fazer o que quiser e ninguém pode dizer nada a respeito de nada disso que ela está fazendo. Ela quer ter a completa liberdade de fazer o que quiser e nunca ser questionada por quem quer que seja. Esse é o chamado, então, politicamente correto. Ninguém pode falar nada a respeito do que uma outra pessoa fala, pensa ou da forma que age. Seria aí uma liberdade completa. Dentro deste modelo, criou-se uma nova moralidade, uma nova ética e, portanto, uma nova forma de dizer o que é certo e o que é errado. Ou seja, hoje não podemos mais dizer o que é certo e o que é errado, principalmente quando se fala a respeito, ou se fala não, né? Se questiona a respeito do comportamento das pessoas que estão agindo contrariamente à palavra de Deus. Elas não aceitam ser questionadas, elas não aceitam ser que nós argumentemos a respeito daquelas ações, daquelas decisões baseadas no que a Bíblia diz. Elas se sentem ofendidas, elas se sentem constrangidas porque nós tocamos no assunto e usamos a palavra de Deus como questionamento, porque para nós a palavra de Deus é a verdade absoluta. Então, o nosso ponto de princípio, de análise de todas as coisas está na Bíblia Sagrada. Então, quando essas pessoas que estão aí no mundo são questionadas de acordo com o que nós encontramos na Bíblia Sagrada, elas se ofendem. E elas muitas vezes tentam atacar aqueles que as questionam de uma forma veraz, de uma forma furiosa. É o que nós chamamos hoje do cancelamento no que diz respeito às redes sociais. A pessoa é cancelada por quê? Porque ela se posicionou tentando, né, argumentar a respeito de uma ação, argumentar a respeito de alguma decisão ou de algum comportamento. As pessoas que praticam esse comportamento ou são desse grupo de pessoas que defendem essas práticas, se iram e acabam se virando contra aquele que questionou e acaba havendo aí o que nas redes sociais é chamado hoje de cancelamento, ou seja, não se pode mais questionar coisa alguma. Por esse novo modelo, está correto se fazer aborto e proibir a leitura da Bíblia em espaços públicos. Aqui, meus irmãos, é o combate, mais uma vez, né? Na realidade, eles querem fazer o que querem, porém querem nos proibir de fazer aquilo que precisamos fazer. Ou seja, eles querem apoiar a interrupção da vida ainda no ventre, porém querem nos proibir de ler a Bíblia, de ensinar a palavra de Deus em locais públicos. Significando o quê? Significando que a Bíblia os incomoda. Significando que as verdades que estão contidas na palavra de Deus acabam trazendo incômodo para essas pessoas. Ao invés de eles se submeterem à Bíblia, eles preferem fugir dela e combater o que está escrito nela. Na realidade, é a reação normal daqueles que não servem ao Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus incomoda, porque a palavra de Deus aponta justamente onde eles estão errando. E isso para eles é um incômodo muito e muito grande. Subtópico 2, a criminalização da opinião. Pensar diferente dessa nova narrativa que foi criada é estar sujeito à censura, conforme nós acabamos de mencionar, né, a questão do cancelamento. E não apenas isso, continuando. Na verdade, toda forma de pensar diferente dessa narrativa é criminalizada. Há, portanto, uma ditadura da opinião. Quem pensa diferente deve ser execrado e até mesmo punido. É a ditadura do politicamente correto. É o que, infelizmente, que nós estamos vendo no Brasil, né, meus irmãos? Muitas vezes, infelizmente, nos últimos tempos, temos visto pessoas sendo condenadas pelo crime de opinião. Isso não existe dentro do Código Penal.
Isso não existe dentro do Código Penal e as pessoas estão sendo condenadas por um crime chamado crime de opinião que não existe. Então nós vemos realmente que as coisas estão indo de mal a pior. O politicamente correto está dominando praticamente todo o mundo que não conhece a Cristo e está, infelizmente, também entrando nos arraiais cristãos aí e tem feito aí alguns estragos no meio do povo. É uma situação bastante lamentável. Não há espaço para cristãos conservadores, conforme também já acabamos de mencionar. O cristão conservador é aquele que defende o posicionamento dos paradigmas judaico-cristãos, a questão dos padrões éticos, os padrões morais, a valorização da vida, a valorização da família, de acordo com o modelo estabelecido por Deus. Então, o papel do conservador é esse: lutar para que se mantenham os bons costumes, e por bons costumes aqui, que fique claro, que fique entendido, que eram os costumes baseados nos paradigmas judaico-cristãos, ou seja, naquilo que nós encontramos na palavra de Deus. Então, os conservadores são esses que lutam para que a cultura não seja mudada, para que os costumes não sejam alterados, para que aqueles padrões de comportamento éticos, morais, sejam mantidos na sociedade. Então, esses são os conservadores. E dentre os conservadores, deveríamos estar nós, os cristãos, aqueles que servem ao Deus Todo-Poderoso, porque nós, mais do que os conservadores que não professam a fé, nós deveríamos ser os defensores do paradigma cristão, dos padrões de comportamento que a própria Bíblia Sagrada defende. O cristianismo, que no Ocidente é a cultura majoritária, está sendo banido para a periferia, transformando-se numa contracultura. Aqui, meus irmãos, como é que eu posso dizer? É um estágio final do que está acontecendo com o paradigma judaico-cristão. Antigamente, o paradigma judaico-cristão, ou seja, o padrão ético-moral de acordo com a Bíblia Sagrada, era o fundamento, era a base da cultura ocidental. Hoje, a cultura está tão mudada que esses padrões morais, esses padrões éticos defendidos pelo paradigma judaico-cristão foram tão jogados de lado que hoje eles representam o quê? O que o comentarista chama aqui de contracultura, ou seja, eles são completamente opostos ao que nós vemos hoje sendo praticado pela cultura ocidental. Aquilo que antes era a base, aquilo que antes era o fundamento da cultura ocidental, hoje passou a ser algo completamente oposto ao que o povo tem vivido e ao que o povo tem praticado. Na realidade, meus irmãos, se formos ver o que é correto, a postura cristã, ou seja, os padrões morais, os padrões éticos defendidos por nós cristãos, justamente ocupa essa posição de contracultura. Os nossos costumes estão hoje, na realidade, o costume do mundo, né? Porque os nossos costumes não deveriam ter mudado. Então, aqueles que seguem a Bíblia, aqueles que seguem o padrão ético-moral bíblico, deveriam estar mantendo a sua vida sem mudanças desde sempre. O que acabou acontecendo, o que acabou mudando foi a cultura mundana, foi a cultura que principalmente da parte ocidental. Então, o que acontece? A cultura mudou tanto em relação aos antigos padrões que hoje o cristão, ou o comportamento do cristão, nada mais é do que isso que o comentarista mencionou, uma contracultura. Algo completamente oposto, algo completamente contrário àquilo que o povo hoje tem como norma, tem como padrão de vida. Nós estamos completamente na contramão. E glória a Deus por isso. E que permaneçamos firmes como sendo contra a cultura. Porque para nós, o que é verdade, o que deve ser seguido é justamente os padrões que encontramos na Bíblia Sagrada. No mundo todo, vemos sites cristãos conservadores sendo censurados e banidos. Conforme eu mencionei, meus irmãos, nós acabamos incomodando estas pessoas. Os cristãos normalmente não deveriam observar essa questão do politicamente correto. Nós devemos defender a nossa fé, nós devemos defender a palavra de Deus, nós devemos defender aquilo que nós cremos, o nosso jeito de viver,
naquilo que nós acreditamos. E desta forma, nós acabamos por não obedecer essa questão do politicamente correto. Por quê? Porque nós analisamos as situações, nós analisamos as ações. E isso causa bastante incômodo para as outras pessoas, para aqueles que não querem se curvar à palavra de Deus. E por conta disso, a maioria dos sites, né, a maioria dos cristãos que se posicionam em defesa da palavra de Deus, eles são perseguidos, eles são cancelados, e como o comentarista mencionou aqui, né, são censurados e até existem sites que são banidos, são impedidos de exercer a sua liberdade de opinião. É muito triste, mas este é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Chegamos agora ao tópico 3, a Bíblia e o outro evangelho. Subtópico 1, uma nova metodologia. Dentro da cultura pós-moderna, do politicamente correto, surge a necessidade de ressignificar a Bíblia. Aqui, meus irmãos, neste tópico é importante nós entendermos que o comentarista está aqui assumindo um papel de alguém que se deixou ser dominado pela cultura popular e, por conta disso, ele acredita, está assumindo um papel. Essa não é a posição do comentarista, que fique claro para os irmãos. Ele só está assumindo este papel para nos mostrar como é que está agindo, como é que estão agindo, né, as pessoas que estão buscando ressignificar a Bíblia Sagrada. Ou seja, ele está assumindo um papel, eu não estou querendo dizer que ele é esta pessoa, mas sim que ele assumiu um papel para tentar nos explicar de uma forma mais clara o que essas pessoas que estão buscando ressignificar a Bíblia estão pensando ou por que elas estão agindo desta forma. Então, conforme ele mencionou aqui, né, dentro da cultura pós-moderna, do politicamente correto, surge a necessidade de se ressignificar a Bíblia. Por quê? Porque dentro do que o politicamente correto diz, as pessoas não podem ser questionadas. E a Bíblia, meus irmãos, é um livro que questiona. A Bíblia é um livro que desculpa a expressão forte que eu vou usar aqui, mas ela bate forte no pecado, ela estabelece padrões de comportamento, e se esses padrões são infringidos, né, se eles são desobedecidos, a Bíblia questiona poderosamente, fortemente, qualquer desobediência a esses padrões que foram estabelecidos por ela. E se alguém se curva, se alguém aceita essa questão do politicamente correto, é natural que essa pessoa vai procurar ressignificar a Bíblia, ou seja, ela vai tentar atenuar, ela vai tentar diminuir a intensidade dessas cobranças, desses questionamentos que a Bíblia faz em relação às pessoas que desobedecem às suas verdades absolutas. Então daí que vem essa questão da necessidade da ressignificação da Bíblia. Por quê? Porque a pessoa que pensa isso, ela se dobrou, ela se curvou, ela aceitou a questão do politicamente correto, onde as pessoas não podem ser questionadas. Então, o comentarista assumiu, entre aspas, essa posição para nos explicar melhor como pensam essas pessoas. A palavra de Deus precisa ser atualizada para que fale a mesma língua dentro dessa nova configuração cultural. Vejam aqui o que ele está dizendo. Por que a Bíblia precisa ser ressignificada? Por que a Bíblia precisa ser atualizada? Porque a Bíblia não pode ser, as pessoas não aceitam esse poder questionador da palavra. As pessoas querem ter liberdade para fazer o que quer e ninguém questionar. E conforme eu mencionei, a Bíblia é muito questionadora. A Bíblia estabelece padrões e estabelece também questionamento para aqueles que desobedecem esses padrões. A Bíblia fala a respeito de juízo, a Bíblia fala a respeito de recompensa, a Bíblia fala a respeito de colheita. E isso incomoda as pessoas porque elas querem viver de acordo com o que deseja o seu coração e não querem ser questionadas. E por isso, conforme o comentarista mencionou aqui, por causa disso, aqueles que passaram a aceitar o politicamente correto acham que a Bíblia precisa ser atualizada para que porque ela está questionando muito e eles querem liberdade para poder viver do jeito que querem. Neste caso, o leitor e não o autor bíblico passa a ser mais importante, dizendo de outra forma. Não importa o que o autor do texto bíblico disse, mas o que o leitor
contemporâneo acha que está certo. Veja aqui que interessante. Não é mais o que está escrito no texto. É sim, o texto deve ser analisado de acordo com o desejo do coração de quem lê. Ou seja, a pessoa não se submete ao que o texto está dizendo. A pessoa quer que o texto se submeta àquilo que ela deseja que o texto fale. Vejam então que é exatamente o que está acontecendo hoje. As pessoas não se submetem, não querem deixar o texto bíblico falar com elas. Elas querem interpretar o texto bíblico de acordo com o desejo do seu próprio coração. É exatamente o que está acontecendo hoje. É o que os exegetas denominam de hermenêutica centrada no leitor. O autor bíblico deixa de ter importância. Veja aqui nessa última frase, o autor bíblico deixa de ter importância. Quando nós desprezamos o verdadeiro significado da palavra de Deus, nós estamos desprezando o próprio Deus, nós estamos desprezando o Espírito Santo, que foi quem inspirou os autores sagrados a prepararem este livro maravilhoso para nós. Então vejam, meus irmãos, até onde chega essa questão das pessoas quererem interpretar a Bíblia Sagrada de acordo com o seu próprio coração. Se torna até um desrespeito, um desprezo à pessoa do Espírito Santo, que foi quem inspirou os autores sagrados a prepararem este livro para nós. Então vejam aí a situação terrível que nós estamos vivendo hoje. Então, vale tudo. Eu achei interessante essa expressão do comentarista, então vale tudo. Por quê? Porque se nós não permitimos que o texto fale conosco, isso significa que nós podemos interpretar o texto da forma que quisermos. E realmente isso que o comentarista pontuou é a completa verdade. Se nós não deixamos o texto falar conosco, nós sim colocamos uma interpretação para o texto de acordo com o nosso desejo, vale tudo. Por que vale tudo? Porque cada pessoa vai interpretar o texto do jeito que quer. Cada pessoa vai interpretar o texto de acordo com o que diz o seu coração, com o seu desejo, com os seus costumes. E aí, meu irmão, cada um faz o que quer, cada um vai inventar uma teologia, cada um vai inventar um jeito de interpretar a palavra de Deus de acordo com o que mais lhe convier. E é justamente o que estamos vendo aí em muitos lugares. Isso, na realidade, é uma confirmação do que Paulo disse, né? Que no final dos tempos, muitos não aceitariam, né, a sã doutrina, mas teriam comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos e buscariam para si pastores e doutores que ensinariam de acordo com as suas próprias concupiscências. O que significa? Pessoas procurando ensinadores que tivessem um ensinamento, tivessem uma análise do texto bíblico que fosse de encontro àquilo que deseja o coração dessas pessoas. Ou seja, as pessoas vão buscar pregadores que falam só o que elas querem ouvir. Pregadores e ensinadores que ensinam só aquilo que lhes faz bem para a alma, que lhes faz bem para o coração, que não os confronte no seu pecado, que não os confronte na sua vida miserável, na sua vida dominada pelos desejos carnais. E é isso, queridos, que estamos vendo hoje. Está valendo tudo. A Bíblia precisa se ajustar a essa nova metodologia. Assim surge, portanto, outro evangelho. Olha aí, meus irmãos. Quando alguém tenta ajustar a Bíblia àquilo que está dentro do seu coração, naturalmente surge um novo evangelho, ou um outro evangelho que não o evangelho genuíno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sabe o que Paulo falou a respeito deste novo evangelho? Paulo disse exatamente isso, não exatamente, mas mais ou menos isso. Se um anjo do céu ou eu mesmo viesse aqui para pregar para vocês um outro evangelho, que seja maldito, seja anátema. O que Paulo estava querendo dizer? Olha, meus irmãos, o verdadeiro evangelho foi aquele que eu preguei para vocês. Se eu, por acaso, me desviar do caminho do Senhor e vier pregar um outro evangelho, ou mesmo se um anjo vier pregar um outro evangelho, e aí nós podemos parafrasear, qualquer outra pessoa vier pregar um outro evangelho para vocês, seja maldito, seja anátema. E todos aqueles, queridos irmãos, que criam um novo evangelho, que não o evangelho genuíno de nosso Senhor Jesus Cristo, essa pessoa, essa igreja, esse pastor, esse doutor,
nada mais é do que um maldito, do que um anátema, porque foi o próprio Paulo quem disse. Isso nos fala, isso nos mostra que precisamos ter bastante cuidado com essas inovações, com essas novas revelações que algumas pessoas afirmam ter da parte de Deus. Tomemos cuidado, meus irmãos, para não estarmos sendo enganados por um outro evangelho, por alguém que, segundo as palavras de Paulo, é um maldito que está apresentando um outro evangelho que não tem nada a ver com um evangelho genuíno de nosso Senhor Jesus Cristo. Subtópico 2, novas teologias. Esse outro evangelho também possui sua própria teologia. Todo o texto bíblico passa por uma nova ressignificação. A Bíblia, portanto, deveria ser toda atualizada. Surge o evangelho social. Aqui, meus irmãos, é a questão daquela parte, conforme eu mencionei, né? A palavra de Deus vai incomodando, e as pessoas, ao invés de se sujeitarem à palavra, vão tentar buscar mudá-la, tentar alterá-la, tentar ressignificá-la, ou seja, interpretar de acordo com os desejos do seu coração. É uma coisa muito triste, é uma coisa muito complicada, mas é uma coisa que cada vez mais temos visto aí no meio da igreja. Pessoas que esses dias eu vi na internet um pastor que tem um canal no YouTube questionando uma pessoa aí que se intitula, né, uma pastora de uma igreja inclusiva, que falou aí uma coisa que, misericórdia, nem vou citar aqui para vocês, mas são as ressignificações que nós estamos mencionando. A pessoa não aceita a palavra de Deus do jeito que ela é, quer interpretar do jeito que ela acha que deveria ser, de acordo com o desejo do seu coração, e acaba trazendo uma confusão enorme, principalmente para as pessoas que seguem essas pessoas, se elas forem líderes evangélicos. Queridos, no dia do arrebatamento teremos grandes surpresas mesmo, que nós busquemos continuar de pé, continuar fiéis na presença do Senhor com o verdadeiro evangelho, permitindo que a Bíblia Sagrada nos transforme, nos sujeitando à verdadeira palavra de Deus e não tentando interpretar a palavra de acordo com o desejo do nosso coração. Dentro do contexto evangélico, o velho marxismo ganha uma nova roupagem. Assim, os relacionamentos homoafetivos são vistos a partir da perspectiva da denominada teologia inclusiva. É dentro dessa nova perspectiva que se faz apologia ao evangelho social, ecumênico e homoafetivo. Essa é a nova configuração teológica. Aqui, meus irmãos, mais uma citação do nosso comentarista a respeito do que está acontecendo, né? A questão da homoafetividade, como eu acabei de mencionar para os irmãos, por esses dias aí que eu vi esse pastor trazendo uma réplica para essa pastora desta igreja inclusiva, que falou umas coisas assim que nos deixa de boca aberta, tamanha, abre aspas, loucura que essa mulher mencionou a respeito da homoafetividade. É uma coisa terrível. E aí também entra a questão do ecumenismo, né, que todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões servem ao mesmo Deus, que está completamente fora daquilo que a Bíblia menciona, né? Há só um Deus, há só um caminho que leva a Deus, e esse caminho é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a porta, Jesus Cristo é o caminho, o Espírito Santo é quem está dirigindo a igreja hoje. Fora deste caminho, ninguém consegue chegar a Deus. E aqui também tem a questão, né, da homoafetividade, enfim, está uma bagunça geral. As pessoas buscando interpretar a Bíblia de acordo com o seu próprio desejo, de acordo com as suas próprias práticas e tudo aquilo que está dentro do seu coração malvado. É muito triste, meus irmãos, mas é, infelizmente, o que está acontecendo hoje. Qualquer pensamento que destoe deste é considerado fascista, homofóbico e discurso de ódio. Isso explica a censura pública que muitos cristãos estão sofrendo. Aqui entra a questão, conforme mencionamos há pouco, do politicamente correto. Ninguém quer mais ser questionado em relação às suas ações, às suas afirmações, aos seus pensamentos. Todas as pessoas querem ter liberdade de fazer o que quer sem ser questionadas. E nós, conforme mencionamos, somos servidores, somos servos de Deus, não servidores, somos servos de Deus,
temos a Bíblia Sagrada como nossa única regra de fé e prática e questionamos. Nos posicionamos em defesa da Bíblia, nos posicionamos em defesa dos bons costumes, né, da moral, da ética, de acordo com o que a Bíblia ensina, e muitas vezes somos até perseguidos. Mas esse é o preço, meus irmãos, por defendermos a verdade. Na realidade, João Batista perdeu a cabeça porque defendeu a verdade diante de Herodes. E nós devemos também defender a verdade, custe o que custar. Chegamos agora ao tópico 4, a Bíblia sempre atual, palavra de Deus. Subtópico 1, revelada por Deus. Para o cristão, a Bíblia é um texto antigo com uma mensagem atual. Ela foi, é e sempre será relevante. Meus irmãos, Billy Graham costumava dizer o seguinte, que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. E aqui está o segredo dela. Por que ela é dessa forma? Porque ela é a palavra de Deus que foi inspirada pelo Espírito Santo. Só o Deus Todo-Poderoso, queridos irmãos, tem a capacidade, ou teria a capacidade, de inspirar os escritores do texto sagrado para preparar um livro tão perfeito como este. Um livro que não fica ultrapassado, um livro que não fica desatualizado. Um livro que contém muitos mistérios da parte de Deus, ou seja, um livro completo, maravilhoso e transformador que Deus deixou para toda a humanidade. A razão disso é que a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Deus se revelou através das páginas da Bíblia. Mencionamos isso, meus irmãos, naquela lição, quando falávamos ali da revelação de Deus através da natureza. Deus se revelou através da natureza para que os incrédulos não tenham desculpas quando forem julgados diante de Deus. Eles podem dizer, mas nós não ouvimos falar a respeito de Jesus, nós não ouvimos falar a respeito de Deus. A natureza vai ser usada como prova contra eles, porque na natureza a presença de Deus, a existência de Deus é revelada de uma forma clara e poderosa. Porém, é através da Bíblia Sagrada que nós temos uma revelação mais completa de Deus. Ela não é completa, que eu digo assim, a Bíblia não revela Deus 100%, mas nós temos nas páginas das Escrituras a revelação desse Deus infinito, a revelação suficiente desse Deus infinito. Então, Deus se revela nas Escrituras de uma forma suficiente para que nós creiamos nele, para que nós sigamos a Cristo Jesus, tenhamos fé, sigamos a Cristo Jesus, e o que é revelado de Deus nas Escrituras é o suficiente para que nós cheguemos ao céu, para que nós cheguemos à salvação da nossa alma. Então percebam que teve a revelação de Deus, a revelação de Deus, da existência de Deus na natureza, mas uma revelação mais completa desse Deus maravilhoso nós somente encontramos na Bíblia Sagrada. Qualquer tentativa de ressignificar ou atualizar a Bíblia, fazendo com que ela se ajuste a essa cultura contemporânea, deve ser rejeitada e vista como uma heresia. Já tratamos disso durante toda a aula. Nós é que devemos nos sujeitar à Bíblia Sagrada e não tentar sujeitar a Bíblia Sagrada àquilo que está no nosso coração. Nós nunca poderemos fazer isso. Inclusive, no livro de Apocalipse diz, que se alguém tirar alguma coisa deste livro, vai ser tirada a parte dele da salvação. E se alguém acrescentar alguma coisa neste livro, será acrescentada na vida dessa pessoa, as pragas registradas ali no livro do Apocalipse. Então, nós não podemos nem tirar nada da palavra de Deus e nem acrescentar nada. A palavra de Deus já é completa do jeito que ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Não precisa nem acrescentar nada e muito menos tirar nada da palavra de Deus. A Bíblia não pode nunca ser ajustada à mentalidade de uma cultura caída e, portanto, afastada de Deus. É o que nós acabamos de mencionar. Nós é que precisamos nos adaptar à Bíblia e nunca tentar adaptar a Bíblia àquilo que nós desejamos. Os pregadores que levantaram esta bandeira apóstata, na verdade, devem ser vistos como falsos profetas. Às vezes parecem anjos de luz, mas na verdade pregam ensinos de demônios. O fim é afastar a humanidade da cruz de Cristo. Infelizmente, meus irmãos, é aquilo que
João tem dito, né? O João falou ali na sua carta, né, que nós devemos provar se os espíritos são de Deus, porque há muitos anticristos, já tem se levantados muito anticristo. E parafraseando essa frase a respeito dos provar, né, se os espíritos são de Deus, nós também temos que provar se os pastores e ensinadores e os pregadores também são de Deus. Devemos fazer exatamente como fizeram os cristãos ali de Bereia, que Paulo pregava, segundo Atos dos Apóstolos nos fala, Paulo pregava ali em Bereia e os bereanos não simplesmente aceitavam o que Paulo dizia, mas eles iriam confirmar, eles iriam consultar o que estava nas Escrituras para saber se Paulo estava pregando corretamente. Então nós precisamos, além de provar os Espíritos, também verificar se tudo aquilo que está sendo ensinado por quem quer que seja, queridos irmãos, por quem quer que seja, nós temos a obrigação de olhar para as Escrituras, de consultar nas Escrituras a respeito e verificar se aquilo que está sendo ensinado está de acordo com aquilo que a Sagrada Escritura está nos dizendo. Qualquer pessoa. Isso que eu estou falando para você durante esta aula precisa ser confrontado com o que diz a Bíblia Sagrada. O seu pastor pregando precisa ser confrontado com a Bíblia Sagrada. O pastor presidente pregando, ensinando, precisa ser confrontado com a palavra de Deus. E isso, meus irmãos, não é uma afronta. Isso, meus irmãos, não é um desrespeito. Isso é uma obrigação que todo cristão tem de verificar se aquilo que ele está recebendo como ensinamento, recebendo como pregação, está de acordo com o que está na Santa Palavra de Deus. Subtópico 2, inspirada por Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. Isso significa que ela tem origem em Deus e por ele foi inspirada. Paulo, o apóstolo, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, conforme nós acabamos de mencionar. Num livro, por mais espetacular que seja, nenhum livro, por mais espetacular que seja, pode se colocar em pé de igualdade com a Bíblia. A razão é que a Bíblia possui inspiração divina. As outras literaturas não. Alguém pode receber de Deus alguma iluminação para dizer ou fazer algo, mas ninguém pode dizer que foi inspirado por Deus da mesma forma que os escritores bíblicos foram. Isso é o que faz a Bíblia ser diferente como obra literária. Conforme mencionamos, a Bíblia é o único livro que deve exercer total autoridade sobre as nossas vidas. Qualquer outro livro cristão, ele sempre deve estar debaixo da orientação, debaixo do poder, debaixo, vamos dizer assim, do ensinamento da palavra de Deus. O que vem em primeiro lugar é a Bíblia nas nossas vidas. Todos os outros livros, eles são livros de apoio e precisam apoiar e precisam estar de acordo com o que a própria Bíblia Sagrada diz. Ele vem apoiar o ensino bíblico, nunca contradizer e nunca também no sentido de questionar. A Bíblia é a palavra de Deus e é a única regra de fé e prática que nós temos, e o único livro que exerce 100% de autoridade sobre nós. Nenhum outro livro escrito, que já foi escrito ou que vai ser escrito, tem a condição de, vamos dizer assim, de requisitar para si uma posição de livro inspirado por Deus. Nenhum outro livro vai alcançar essa posição de ser um livro inspirado por Deus. Como diz o comentarista, muitos escritores são iluminados pelo Espírito Santo, e eles escrevem, eles falam, mas nunca esse livro ou essa mensagem pode-se dizer que ela está em pé de igualdade com a revelação que nós encontramos na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um livro único e nenhum outro livro semelhante ao que a inspiração que a Bíblia teve vai ser escrito no mundo, porque a Bíblia Sagrada é suficiente. É um livro com uma mensagem especial e atual, porque espelha a mente de Deus. Como assim espelha a mente de Deus? Porque foi inspirada, os escritores sagrados foram inspirados pelo próprio Espírito Santo para revelar este Deus maravilhoso de forma parcial, para revelar o plano de salvação em Cristo Jesus e tudo mais aquilo que nós encontramos nas páginas deste maravilhoso livro. Meus irmãos, estamos chegando ao final desta lição, vamos então para a conclusão. Vimos, portanto, nesta lição que há toda uma narrativa com o propósito de desacreditar a Bíblia.
Para os defensores desse novo modelo cultural, a Bíblia não passaria de um livro obsoleto, produto de uma época e que, portanto, precisa ser atualizada. Em outras palavras, a Bíblia não seria mais relevante, ou seja, de importância para essa geração. Aqueles que já aderiram a essa suposta necessidade de atualização do texto bíblico, alegando que ele precisa ser relevante para essa geração, desenvolveram metodologias e teologias próprias. Ou seja, as pessoas não se curvaram ao que a Bíblia diz e sim tentaram adaptar a Bíblia ao seu coração ou a essa cultura pecaminosa que nós estamos vendo hoje. Dentro dessa nova forma de entender o texto, a Bíblia é que precisa de ajustes e não o homem se ajustar a ela. Todo cristão que segue a ortodoxia bíblica deve rejeitar tal ensino. O que é a ortodoxia bíblica? É justamente seguir a Bíblia à risca aquilo que a Bíblia está dizendo. Não abrir precedentes para, não, a Bíblia está dizendo assim, mas podemos fazer assado, a Bíblia está dizendo isso, mas podemos fazer aquilo. Isso não é ortodoxia. Ortodoxia é seguir exatamente aquilo que a Bíblia está nos ordenando a fazer, sem permitir que haja, flexibilização de nada. A Bíblia falou assim, vamos fazer exatamente assim. É assim, isso que é a ortodoxia bíblica. Não podemos aceitar nada que mutile a Bíblia por conta do politicamente correto. Não podemos rejeitar o que ensina a ortodoxia cristã ou trocá-la pelas novas teologias. A Bíblia é a palavra de Deus e por isso sempre será atual e relevante para a humanidade. Queridos, aqui cabe mais uma vez afirmar, nós temos um papel de defensores da palavra de Deus, defensores no sentido de praticá-la, no sentido de amá-la e no sentido de proclamá-la para este povo. Mesmo que eles não acreditem, mesmo que eles desacreditem, mesmo que eles zombem, nós temos por obrigação proclamar esta palavra que é o Evangelho, que segundo Paulo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que possamos nos manter firmes na nossa convicção, firmes no nosso posicionamento de permitir que a palavra de Deus nos transforme e nunca nós, ao contrário, tentarmos transformar a palavra de Deus ou interpretar a palavra de Deus de acordo com o nosso malvado coração. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia, pelo seu apoio. Que o Senhor possa abençoar a cada vida. Se Deus quiser, estaremos juntos na próxima semana para comentar a lição de número 8. Graça e paz, que Deus os abençoe.